Então, e atenção à pergunta feita pela Ana Vitória, nós temos o ateu, que é o ateu por ateu vocacional, aquele que não quer saber de Deus, vive independentemente da existência de Deus. Ele vive e não considera a presença, a existência de Deus. Faz o que dá na telha, vive como quer, não crê que terá que dar satisfação a ninguém, ele guia a própria vida. Esse é o ateu prático. O ateu teórico é aquele que estuda, que lê, que debate, que discute, que quer te convencer que Deus não existe. Por várias razões, ele tem uma teoria, uma explicação, ele tem uma ciência, ele tem um conhecimento, se gaba disso, de ser superior a você, e você é um ser inferior, porque admite a presença de algo que você não consegue ver, tocar, nem sentir, e ele, de uma maneira bem racional, consegue andar, viver e existir, não por desleixo, mas por absoluta convicção de que Deus não está ali, Deus não existe, Deus é um ópio. Essa é a questão da diferença, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ver como é que a Bíblia nos apresenta Deus, como é que a gente aprende a presença, conhece Deus por meio das Escrituras. Na aula passada, nós falamos sobre algumas descrições gerais que a Bíblia faz sobre Deus. E dissemos, e isso é muito importante, que a coerência da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra um Deus apresentado como Criador, poderoso, único, controlador, governador de todas as coisas, que toma conta e faz todas as coisas segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade, que é alguém que tem um plano e um projeto de redenção para um homem caído. Essa é a apresentação única das Escrituras. Se você pegar do Gênesis até o Apocalipse, a linha que os une é essa mensagem única, é a coerência das Escrituras. E as Escrituras nos apresentam um Deus que é Espírito, para surpresa de alguns, já que há vários textos bíblicos que falam sobre o braço de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus, mas a Bíblia é clara dizendo que essas são figuras de linguagem, isso são antropomorfismos, ou é a antropopatia, onde atribui-se ao homem, a Deus, ou uma forma humana, ou um sentimento humano. A portinha vai bater nas suas costas na primeira que entrar. Então, a gente, para entender o que está acontecendo nesse relacionamento com Deus, a gente usa essa figura de imagem. A gente, que eu quero dizer, traduza-se o autor sagrado. Já estou me colocando como. O autor sagrado usa uma figura de linguagem, mas Deus é Espírito. A gente não vai ver Deus no céu, tá? Para surpresa e tristeza de muitos. Veremos na pessoa de Cristo, que é aquele que assumiu uma forma visível. E quando Deus fala que Jesus está assentado à sua direita, Espírito não tem direita, nem esquerda, nem frente, nem trás. Direita é uma posição de honra e autoridade. Quem senta à direita significa esta é a pessoa mais honrada da casa. E quando a Bíblia fala que Jesus está à direita de Deus Pai, é claro que está dizendo que ele está ali numa posição de honra, porque ninguém é mais que ninguém. Eu acho que você já sabe muito bem disso. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito. Embora na nossa cabeça ou na nossa formação bíblica de igreja, a gente construa uma trindade mais ou menos assim, um Pai superior, ancião, sentado num alto sublime trono, um Jesus encarnado, homem bonito, moreno, com cabelos grandes, com os olhos penetrantes, andando, executando, fazendo, e o boy, faz favor, pega lá, faz isso, e o Espírito Santo vira alguém a serviço do Pai e do Filho. Na nossa cabeça, geralmente é assim que construímos a Trindade. Mas, na verdade, a Trindade ela tem 3 pessoas num só Deus, e as três pessoas têm igual nível, igual autoridade, igual poder, igual grandeza,
Todas possuem os mesmos atributos, as mesmas virtudes, as mesmas qualidades. O pai não é maior que o filho não é maior que o pai e o filho não são maior que o espírito, todos eles estão no mesmo nível, porque são um só ser, embora 3 pessoas. E isso vai ficar para a aula de Trindade, que já já ela vai chegar. Ângelo, não dá para entender isso. Falei, mas não é para entender. Nós já também dissemos isso, que há coisas de Deus, muitas, que a gente não consegue entender. É aceitar e crer. Quando chegar no céu, devem ter classes de escola dominical no céu, e lá os professores já designados vão esclarecer algumas coisas para nós, sendo que só entrarão nas classes de escola dominical do céu quem ler a apostila durante a semana. Espero que todos vocês estejam lendo a apostila, os textos bíblicos. O visor está lá, está lá no fundo, tomando conta de todos vocês. Mas aí a Bíblia, além de descrever que Deus é espírito, também diz que ele é uma pessoa. Isso foi na aula passada também. É uma pessoa, ele tem querer, ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele tem impulsos, ele tem vontade, triste, ira, decisão, amor. É alguém que tem diretrizes, tem uma ética. Então isso define uma pessoa. Quem tem uma vontade, um querer, ele tem uma personalidade. Deus é uma pessoa, Deus não é uma energia. Essa coisa assim, vou mandar uma boa energia para você. Você só manda uma boa energia para alguém se botar placa solar no teto e fizer uma distribuição para a casa dessa pessoa. É a única forma de você mandar boas energias. Deus não é energia, Deus é uma pessoa. Se você quiser abençoar alguém, ore e abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Não é a energia que você vai mandar para ninguém. Terceiro, a Bíblia fala que Deus é infinito. Também vimos isso na semana passada. Ele é infinito, ou seja, ele não tem limites nem imperfeições. Tudo nele é totalmente perfeito, tudo nele é imenso. E por último, Deus é um ser simples, é um ser uno. Tudo nele é uma só coisa. Deus não é um quebra-cabeça cheio de pedaços. Amor, justiça, santidade, simplicidade, misericórdia, isso aí junta e forma Deus. Não é isso. Deus, ele é todas as coisas ao mesmo tempo, da mesma forma. Os dons, as virtudes, as qualidades de Deus não foram adquiridas nem foram desenvolvidas. Ele eternamente é o que é. Porém, a aula de hoje começa sobre uma outra forma de conhecermos Deus. E essa outra forma são através dos seus nomes. Através dos seus nomes. Eu me lembro quando eu fiz pós-graduação lá no Instituto Fernandes Figueira, no Rio, e me colocaram no ambulatório para atender algumas crianças. A minha surpresa foi que no mesmo dia eu atendi Aristóteles Onassis e Beth Seller. E de brincadeira eles botaram exatamente para mim as duas figuras mais marcantes do ambulatório do Fernandes Figueira. Aristóteles Onassis era um garotinho cuja mãe acreditava que o nome trazia boas influências. E como ela sabia, lá no conhecimento dela, que Aristóteles Onassis era o homem mais rico do mundo, ela batizou o seu filho de Aristóteles Onassis para que ele se transformasse num homem muito rico. A Beth Seller é um pouco diferente. O pai estava no ônibus indo para a maternidade, tinha acabado de receber a notícia que sua filha havia nascido, e ele ouvindo o radinho no caminho, ele ouviu de repente no rádio alguém falando um nome. Ela é uma verdadeira Beth Seller. E ele achou que Beth Seller era o nome de uma atriz, uma pessoa muito famosa. Achou que Beth Seller era um nome lindo e batizou a sua filha de Beth Seller. Essa semana, assistindo o meu Flusão jogar, e eu não vou virar pastor Tel que fala do Flamengo toda hora não, tá? O narrador disse, quem assistiu o jogo ouviu também, que um filhinho de um fanático tricolor que nasceu esses dias ganhou o nome de German Kennedy, dando a ele o nome associando German Cano a John Kennedy, os dois jogadores que fizeram gol do Fluminense na Libertadores. Então ele batizou de German Kennedy o seu filho.
Nós percebemos também no dia a dia, nos ambulatórios de hospitais onde a gente trabalha, que a novela que está em cartaz geralmente batiza uma geração, né? Quando a mocinha se chama Helena, quase todas as meninas que nascem são Helena. Se o menino se chama Enzo, todo mundo vira Enzo. E assim é, no Brasil, no mundo inteiro, creio eu, mas eu conheço mais a nossa realidade aqui, os nomes são dados ou pela sonoridade, ou pela simpatia, por aquilo que o nome lhe traz como memória. Mas no Oriente não era assim, não é assim ainda. No Oriente, os nomes têm profundo significado. Os nomes geralmente revelam características que são as mais chamativas ou as mais importantes da vida ou da pessoa que está nascendo. E então Deus, como é infinito, não há um só nome que possa definir a ética, o caráter, a essência de Deus. Deus não se apresenta com um só nome. Em toda a Bíblia ele vai em cada situação, em cada momento, se apresentando com nomes diferentes. E os nomes com os quais ele se apresenta, ele está querendo tão somente enfatizar alguma ação ou algum aspecto do seu caráter ou da sua essência que tem a ver com aquele momento na qual ele está se manifestando. Por isso ele se manifesta com vários nomes e cada nome desse ajuda-nos a entender ou definir alguma característica ou alguma virtude de Deus. Abram aí João 17:6, por favor. Pode ler? Pode. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Alguém tem a outra versão? Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Manifestei o teu nome. Revelei aqui, na NVT revelei. Pois não. Na NVT eu revelei. Eu revelei. Então, de uma certa forma, uma coisa está ligada à outra. O nome que Jesus está dizendo, manifestei a eles o teu nome, obviamente que Jesus não está querendo dizer, eu falei para eles que você se chama Deus. Legal. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, eu revelei a eles quem você é. Por meio da minha vida, do meu ensino, eu mostrei a eles quem você é. E usa a expressão, revelei o teu nome. Gênesis 25:26 e Gênesis 32:28. Gênesis 25:26 e Gênesis 32:28. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. Então, ele estava com a mão no calcanhar do seu irmão. Diz aí a análise que foi feita de que ele tentava puxar o irmão para sair na frente como primogênito, imaginando já bebê que era, que ele teria privilégios. Isso é uma interpretação, obviamente. Mas o fato dele querer puxar o irmão e passar na frente e assim obter todos os privilégios, todas as bênçãos que o primogênito traria, ele tenta suplantar o seu irmão e aí ganha o nome de Jacó, porque o que marca ele naquele momento é que ele trazia um espírito de suplantador. E é isso que Jacó quer dizer. Imaginem os irmãos, um adolescente, uma criança, cujo nome é trapaceiro ou suplantador. Já jogando bolinha de gude no quintal, alguém grita, trapaceiro, tá na hora de entrar. Quem jogava com ele imediatamente segurava as bolinhas, porque era um nome que trazia uma marca muito forte. Mas aí a história muda dele, aí muda o nome. Qual é o outro texto que a gente tem aí? Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, quando na vida dele algo profundo muda o seu caráter, então muda o seu nome. E há vários outros
textos na Bíblia onde pessoas que tinham um nome mudaram de nome quando algo profundo e marcante aconteceu. Eu estou trazendo aqui para vocês a sensação e a informação da ênfase que o nome tem na Bíblia. Por exemplo, querem ver aí, segundo de Samuel 4:4. Esse texto não está na apostila. Segundo Samuel 4:4. Alguém... filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O nome dele era Mefibosete. E aí conta um pouquinho da história dele antes de dizer o nome dele. Aí você diz, bom, mas o que quer dizer isso aí? Bom, se você for a Crônicas, eu fiz isso em casa, depois você fica como exercício para fazer. For em Crônicas, procurar as referências de Mefibosete, você vai encontrar ele com o nome de Meribaal. Meribaal, não é Mefibosete ou Meribaal? E aí os estudiosos dizem que o seu nome de batismo era Meribaal. Baal quer dizer Senhor. E nesse tempo ainda do rei Saul, Baal não era ainda conhecido ou reconhecido como o nome do deus Baal dos cananitas. Baal quer dizer Senhor. E o deus principal dos cananitas era Baal e os outros Baalins. Baal era o deus da prosperidade, da fecundidade, deus da chuva, deus da agricultura. Mas aqui nesse tempo, Saul deu a ele o nome de Meribaal, senhor de alguma coisa que eu não encontrei o sentido realmente. Mas parece que a partir desse momento em que o filho do rei, numa fuga pela babá, cai, quebra pernas ou tornozelos, o texto não diz, e por um momento em que a ortopedia não era tão avançada como hoje é, ele se torna manco ou um problema das pernas, filho do rei. E isso era uma vergonha. O filho do rei, com toda a pose, com todo o dinheiro, com todo o luxo, ser alguém que não podia andar por ele mesmo, precisava de ajuda. Então o nome dele muda para Meri Vergonha, que é o que diz Bosete, quer dizer vergonha. Então ele passa a ser alguma coisa vergonhosa. Onde era Meribaal, virou Mefi ou Meribosete. Então mostrando a vocês que essas coisas são muito fortes. Às vezes tem a ver com caráter, às vezes tem a ver com ministério, às vezes tem a ver até com aparência física. Mas assim é que os nomes têm importância nas Escrituras. Então, voltamos ao ponto inicial, abram Gênesis 1:1. Quem achar pode ler, tá difícil de achar, que é um texto muito difícil. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Muito bem. Quando a gente lê a Bíblia, normalmente a gente encontra nas referências a Deus 3 nomes: Deus, Senhor ou Jeová. Nas nossas Bíblias em português aparecem esses 3 nomes: Deus, Senhor e Jeová. Ocorre que isso é uma tradução e muitas vezes Deus ou Senhor ou Jeová são outras palavras no hebraico. E é isso que nós vamos ver. Por exemplo, no princípio criou Deus, é Elohim. Um Deus poderoso, um Deus temível. E esse é o primeiro nome pelo qual Deus se apresenta. E não podia ser diferente, porque está sendo apresentado como o poderoso Criador. Então o nome com que ele é apresentado é um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus temível,
Nosso Deus é esse, Criador dos céus e da terra. O nome Elohim é uma forma, eu não conheço hebraico, eu já falei isso aqui N vezes, meu posto Ipiranga não está aqui, mas o meu posto Ipiranga já me disse que Elohim é uma forma plural do nome El, que é Deus. Deus, Deus. Aqui Deus, poderoso, aqui significa poderoso, aqui um poderoso temível. Poderoso, temível. E é uma forma plural, do tipo assim como a gente fala, você me chama para ir à sua casa, eu digo, nós iremos sim, com certeza. Nós iremos, já tem um sentido de pluralidade. Então aqueles que estudam mais profundamente as Escrituras dizem que essa apresentação de Deus já com uma forma plural já é um temperinho, um oréganozinho mostrando que Deus é um ser plural, tá? Ele não se apresenta como El, mas como Elohim, uma forma plural. Então é o poderoso, mas é um poderoso a ser temido, adorado. Eu digo aí na apostila que o nome El aparece mais de 250 vezes, mas Elohim aparece 2000 vezes. Todas as vezes que no hebraico está El ou Elohim, você vai encontrar na sua Bíblia Deus. Mas algumas vezes será El, algumas vezes será Elohim. Sempre no sentido de um Deus poderoso temível, no sentido de pluralidade. El também é usado para nomes compostos. Aí eu coloco aí na apostila de vocês, El Elyon, Deus Altíssimo Sublime. Vamos ler um ou dois desses textos? Números 24, 16, Isaías 14, 14. Números 24, 16, Isaías 14, 14. Quem achou pode ler. Palavra daquele que ouve aos ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Então, aí onde está Deus, poderoso, Altíssimo, a palavra que aparece aí é El Elyon, um Deus que é um Deus Altíssimo. Isaías 14, 14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Serás semelhante ao Altíssimo. Então, todas as vezes, guardem essa visão em que aparecer esse nome El Elohim, ou Deus, Deus Altíssimo, a ênfase daquele que está relatando é apresentar um Deus exaltado, um Deus forte, um Deus adorado, um Deus a ser temido. El Shaddai, esse é o nome que muita gente já conhece, mais popular, El Shaddai, Êxodo 6:3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. El Shaddai, Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Então é um nome composto, tá? El, Deus, Shaddai, Todo-Poderoso. Agora há um texto muito lindo que eu gostaria que vocês abrissem, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Emanuel, que significa... Vamos lá, moçada. Deus conosco. Emanuel. Deus conosco. Emanu, conosco. El, Deus. Um nome composto. Esse texto é um texto maravilhoso, porque até aqui a concepção principal era de um Deus altíssimo.
um Deus temível, um Deus poderoso, até um Deus provedor, como vamos ver daqui a pouco, um Deus que intervém, um Deus que socorre, um Deus de guerra, um Deus que é a nossa bandeira e outros nomes que vamos ver daqui a pouco. Mas aqui, nesse momento, aparece pela primeira vez a profecia de um Deus conosco, aqui. E a profecia é: ele vai nascer. Nascerá, e esse é o sinal, nascerá de uma virgem, mas ele vai ser Deus conosco. Pela primeira vez, a mensagem bem clara da encarnação de um Deus conosco. Essa profecia, ela é muito forte. Não era mais um Deus forte, poderoso, provedor, socorredor, aquele que cria, aquele que controla, aquele que guia, aquele que provê, aquele que é nossa bandeira, aquele que é nosso médico, aquele que sara. Ele é um Deus que agora, profetizado, estará conosco. E aí aparece o nome dele, Emanuel. Ele ganha esse nome, embora Jesus vai ser batizado com o nome de Jesus. Ele não foi batizado com o nome de Emanuel, ele foi batizado com o nome de Jesus. Mas aqui na profecia, ele traz o sentido, o ministério de ser Deus encarnado. Ok? Eu queria chamar a atenção aqui, en passant, como dizem os franceses. En passant, diria para vocês o seguinte: muitos dos profetas, e eu deixei o meu livro de Antigo Testamento em casa, né? Eu saí apressadamente e eu queria ter trazido para pegar uma colinha para vocês. Mas quem tem o meu livrinho em casa de Antigo Testamento pode dar uma socorrida lá no pós o almoço, fazer a digestão do franguinho com o macarrão. Dos nomes dos profetas que terminam em El. Vocês já devem lembrar, nós temos quem? Vamos lá. Joel, Samuel, Daniel, Ezequiel. E vai por aí, né? Samuel, já falamos. Quem mais? Então, os nomes desses homens de Deus maravilhosos são nomes compostos de Deus. Assim, Deus falou, ou Deus disse, ou Deus ordenou, ou Deus enviou. E quando você lê o nome desse profeta, desse personagem, você vai ver que isso tem tudo a ver com a vida, a obra ou a missão. Exemplo, vamos pegar um exemplo só para eu caminhar. Samuel. O que quer dizer Samuel? Deus me ouviu. Lembram que Ana não podia engravidar e orou, até que o Senhor deu a ela um filho. E ela então disse: Deus me ouviu. E esse foi o nome dado ao filho, Deus me ouviu, Samuel. Tá bom? Então esses nomes compostos, ou ouvir, o ouvir de Deus, no sentido mais poético, a gente traduziria Samuel como o ouvir de Deus. Tá bom? Vamos em frente? O segundo nome pelo qual Deus se apresenta no Antigo Testamento é Adonai. E Adonai é Senhor. Vai aparecer sempre como Senhor. Adonai quer dizer o meu Senhor. O Senhor aqui no sentido, não Senhor de escravos, de kurios, que vai aparecer no Novo Testamento, vamos ver daqui a pouquinho, mas no sentido de alguém que é o meu regente, que é o meu controlador, que é o meu governador, aquele que toma conta, que guarda, que me controla, nesse sentido. Êxodo 23, 17, Isaías 10, 16 e 33. Êxodo 23, 17, Isaías 10, 16 e 33. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Diante do Senhor soberano. Esse aí é Adonai, a palavra que está aí no hebraico.
Isaías 10, 16 e 33. O Senhor dos Exércitos enviará tísica contra os seus homens, todos os corpos, e dos girais de sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. 33? 16. E o 33? Mas eis que o Senhor dos Exércitos cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão derrubadas e as mais altas serão abatidas. Então, esses nomes Senhor são Adonai. O que está querendo enfatizar nesse momento é um Deus, não somente o Deus Elohim, o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus forte, o Deus exaltado, altíssimo, sublime. Mas agora está falando de um caráter de Deus, de ser alguém que toma conta, que rege, que governa, que dirige, que leva para os seus propósitos. Então, todas as vezes que o texto está falando de um Deus que guia, que controla, que governa, Deus vai se apresentar com o nome de Adonai. E o terceiro nome que nós encontramos nas Escrituras é o nome Jeová ou Yahvé, que significa ser ou existir. Há uma tradução do hebraico ainda mais fidedigna que diz assim: a palavra quer dizer, eu serei o que serei. Eu serei o que serei. Ou nós traduzimos para eu sou o que sou, que está nas nossas Bíblias, né? Quando o próprio texto traduz, o que quer dizer, Senhor? Ele diz, eu sou o que sou. Mas alguns hebraístas dizem que, para maior fidelidade, o texto quer dizer, eu serei o que serei. Êxodo 3,14. Alguém pode ler? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou e enviou a vocês. Segue o texto. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Muito bem. Aí o verso seguinte esclarece. Ele era o Deus de quem que diz aí? Abraão, Isaac e Jacó. Por que cita esses três nomes? Não é mera casualidade. Em primeiro lugar, cita porque são três personagens marcantes, três patriarcas marcantes da história dos judeus. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar é porque as três vezes em que o Senhor fez a sua promessa de que Israel seria o seu povo e que faria desse povo uma nação vitoriosa e abençoadora, nas três vezes que fez isso, o fez a Abraão, confirmou com Isaac e reafirmou em Jacó. De maneira que a expressão eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó significa assim, eu sou aquele Deus que fez essa promessa, cuja promessa foi reafirmada três vezes. Eu sou um Deus de palavra, você pode acreditar. Eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus fiel. E essa é a ênfase quando ele apresenta o seu nome Jeová. Todas as vezes em que Deus está em contato com o homem no Antigo Testamento, e a ênfase é eu sou um Deus de palavra, eu sou um Deus de promessa, eu sou um Deus que vai fazer se cumprir, eu vou cumprir tudo que eu falei, tudo que eu prometi, ele vai se apresentar com o nome Jeová. É a ênfase sobre o fato de que eu serei o que serei. Ou eu sou o que eu fui e o que eu vou ser. Deus é eterno, para Ele tudo é hoje. Para nós é que existe ontem e amanhã, mas para Deus a dimensão dele é sempre hoje. Hoje para Deus é hoje, e ontem para Deus foi hoje. E amanhã, nosso amanhã é hoje para Deus. Vocês podem
dá um exercício à mente. Sei que para nós é difícil, mas faz um exercíciozinho. Por que Deus garante que conhece toda a nossa caminhada? Porque para nós tudo é hoje. Em todo o tempo isso é hoje. Eu me lembro quando eu dei essas aulas há muitos anos, eu sempre usava uma ilustraçãozinha que é muito pobre, fraquíssima, mas pode ajudar um pouquinho a gente a entender. Eu estou aqui do alto e uma formiga sai lá daquele cantinho agora andando. Eu estou aqui vendo nesse momento a formiguinha. E eu sei qual é o caminho que ela vai tomar na direção daquele açúcar que está do outro lado. Então, embora eu não intervenha nela e ela voluntariamente caminhe na direção do açúcar, eu hoje sei nesse mesmo momento o seu agora, o seu daqui a pouco e o seu fim. Tal é a minha distância, a minha grandeza, a minha dimensão, eu consigo ao mesmo tempo ver o agora, o amanhã e o depois. Dá para entender o que eu quero dizer? A minha mensagem, quer dizer, a grandeza de Deus, a sua eternidade, Ele conhece minha substância ainda informe, conhece o meu passado dentro de uma faculdade e conhece a minha aposentadoria com meus netos, se Deus assim há de me abençoar e me der. Então, para Ele tudo é agora, tudo é hoje. Deus tem esse conhecimento total de todas as coisas ao mesmo tempo. E esse é o Deus Jeová. Eu serei o que serei. E a ênfase de quem interpreta esse nome no hebraico significa assim: eu tenho um plano, eu tenho um propósito. E a cada momento eu vou agir de acordo com esse propósito. Hoje, para você, eu serei assim. Daqui a 20 dias para você, eu serei novamente a mesma pessoa. E ao seu envelhecer, eu continuarei sendo a mesma pessoa. Ou seja, eu serei o que eu serei. Ou, na nossa tradução, eu sou o que sou. Ele é e ele será o que ele sempre foi. É o sentido da palavra Jeová. Sim, meu querido? Poderíamos aplicar também a nossa descendência? Sim, sim. Aí aquele texto de Pedro, que a gente às vezes não entende ou usa mal, diz assim: um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Essa visão desse texto é essa. Para Deus hoje e daqui a 1000 anos é como hoje. Tudo para Ele é um dia só, entende? Então um dia dele abrange 1000 anos nossos, mas 1000 anos da história para Ele é hoje, em todo o tempo. Para Deus o amanhã também é hoje. E o ontem foi hoje também. Ângelo, só tem um texto que Jesus fala, em verdade eu lhes digo que antes que Abraão existisse eu sou. Esse eu sou se refere a esse eu sou. Isso, exatamente. Nesse momento, se você ler o contexto, os fariseus à volta dele ficaram bastante incomodados porque ele se apresentou com o nome Javé ou Jeová. E esse nome era tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado que eles nem falavam. E não falam até hoje. Não é, meu amor? Não falam. Falam Hashem. Hashem quer dizer o nome. Por quê? Por quê? Porque eu coloco aqui na apostila, Levítico 24:16, mostra que alguém blasfemou usando o nome de Deus e foi apedrejado. E Deus diz para não blasfemar com o nome dele, não usar indevidamente o seu nome. E o judeu entendeu isso de uma forma tão profunda e tão radical que nem fala, nem escreve. Quando vai escrever o nome Jeová, só bota as consoantes, não bota as vogais. Porque se juntar as vogais, formou o nome. Eles não podem falar no nome. Então, assim, a coisa é tão profunda. É uma pena, né, minha querida, que os judeus não vivam isso na essência. Fiquem apenas na formalidade. Se houvesse esse temor profundo mesmo por esse Deus, esse cuidado e esse zelo com escrever o nome estaria também profundamente no comportamento, na religiosidade não pro forma, né? E não teriam negado aquele que foi profetizado tão claramente no Antigo Testamento. Então, Jeová é esse nome. Jeová é o nome do Deus da graça, do Deus da promessa, do Deus dos pactos. E é também um nome que aparece
em nomes compostos. Gênesis 22, 14, Êxodo 15, 26, Gênesis 22, 14, Êxodo 15, 26. E Abraão deu aquele lugar o nome do Senhor proverá. Abraão deu aquele lugar Jeová Jirê, ou o Senhor proverá. É um nome daquele momento em que o Senhor proveu uma ovelha em substituição ao seu filho Isaque, não é isso? Êxodo 15, 26. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Ele é Jeová Rafá, ou Jeová Nissi, de Êxodo 17, 15. O Senhor é minha bandeira. Abram também aí 2 de Samuel 6:2. 2 de Samuel 6:2. O Senhor dos Exércitos, Jeová Tzaok. Esse nome é o Senhor dos Exércitos, ou significa o Senhor dos Exércitos, figurando a milícia angelical, ou seja, um senhor de luta e guerra, cujo exército a seu dispor e na sua execução é um exército angelical, ou, em alguns momentos, um exército celestial, os astros, as estrelas, sob os quais ele controla, tem governo, e são a sua milícia celestial. Não a milícia de luta, mas a milícia de poder, de grandeza, um exército de coisas maravilhosas que ele criou. Então, há dois tipos de tradução para o Senhor dos Exércitos. Por vezes, exércitos angelicais, por vezes, exército no sentido de as criaturas celestiais, astros, estrelas e as coisas que ele criou. Ok? Tudo bem até aí? Sobreviveram bem até agora? Vamos para os nomes dele no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor também se apresenta com 3 nomes, e que são traduzidos na nossa linguagem em português mais propriamente, de uma maneira mais conhecida, ou mais próxima da realidade. Theos, Kurios e Pater são seus 3 nomes no Novo Testamento. Theos sempre vai ser traduzido como Deus. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, diria eu com bastante certeza, em que na Bíblia nossa, no português, está Deus, está no original grego Theos, e ele é o correspondente do grego, do hebraico El ou Elohim, muitas vezes até de El Elyon, que é o Altíssimo. Vamos ver aí uns textos, Marcos 5:7, Atos 7:48, Marcos 5:7, Atos 7:48. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Filho do Deus Altíssimo. Aí é Theos como tradução de Elion, Deus Altíssimo. Atos 7:48. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Não, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. Eu queria aqui abrir um parêntese e dizer uma coisa para vocês estarem sempre atentos. Todas as vezes que a Bíblia usar
o nome Deus, ou falar em Deus, presta atenção nisso, e não estiver claramente manifesta uma das pessoas da Trindade específica, está falando do Deus Trino. Então, quando diz assim, Deus fará isso assim, 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 não está falando de Deus Pai, não está falando de Deus Filho, não está falando de Deus Espírito Santo, está falando Deus. Quando a pessoa específica é citada, ou uma missão específica é citada, você tem autorização para entender que é o Deus, ou o Deus Pai, ou o Deus Filho, ou o Deus Espírito Santo. Entendeu? Quem não entendeu, pergunta que eu repito. Quando você ler o texto, e o texto disser assim, então Deus disse, farei isso acontecer, se falou Deus, não falou Deus Pai, não falou Deus Filho, não falou Deus Espírito Santo, falou Deus, é o Deus Trino, não está especificando a pessoa, ok? Agora, quando disser assim, então Deus apareceu como um anjo, é Jesus que vai aparecer, sempre que o Deus aparecer sob forma, é Jesus. Então, Deus soprou sobre aquele lugar, é o Deus Espírito Santo. Dá para entender o que eu quis dizer? Tá. Vamos lá agora para Kurios, ou Kyrios, que quer dizer Senhor. E como é Senhor, tem o seu correspondente no hebraico, que é Adonai ou Jeová, que também é Senhor. Na nossa Bíblia do Antigo Testamento, muitas vezes aparece a palavra Jeová, mas às vezes aparece Senhor. E quando você for ao hebraico, você vai descobrir que lá onde está Senhor, a palavra que está lá por baixo, a original é Jeová. Então, Jeová e Adonai são traduzidos na nossa palavra, nossa Bíblia, como Senhor. E esse tem como correspondência no Novo Testamento com a palavra Kurios, ou Senhor. A última palavra, o último nome, é um nome novo. Esse nome é novo. Não há no Antigo Testamento, em nenhum momento, essa visão de um Deus Pai, nesse sentido do Pai que a gente conhece, do colo, do carinho. Esse sentido de paternidade é revelado aqui no Novo Testamento. Mateus 6:9, alguém pode ler? Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. João 1:18. Orareis assim, Pai nosso que... Perdão. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no... Oi? O Deus unigênito que está no seio do Pai. Isso. É quem o revelou. Então, mais uma vez, no Novo Testamento aparece esse Deus paternal. Efésios 3:14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por essa razão, me ponho de joelhos diante do Pai. Notem que quando a gente fala que a revelação, e essa foi a aula do pastor Romualdo, foi a nossa segunda aula, quando a gente fala que a revelação de Deus ela é progressiva, vai mostrando uma evolução de uma apresentação ou de um abrir do coração de Deus, de um descortinar de Deus. Então, aquele Deus Elion, Altíssimo, Poderoso, aquele Deus Senhor, Adonai, aquele Deus que controla, que governa, aquele Deus que é, sempre será no futuro, o Deus que é fiel, o Deus que está sempre presente, o Tzaot, que é o Todo-Poderoso, o da guerra, o dos exércitos, o Rafá, o Nissi.
esse Deus revelado desta forma em todo o Antigo Testamento, quando você abre o Novo Testamento, ele é seu Pai. Isso descortina uma nova fase da relação com Deus. Quando você orar, além de todo o temor, de todo o conhecimento que você tem da grandeza, do poder, das dimensões de Deus, da sua infinitude, da sua soberania, da sua sublimidade, da sua grandeza, agora você tem um outro descortinar. Esse Deus é seu Pai. Quero dar uma informação para você, Ele é teu Pai. Ele é Deus conosco, na linguagem de Isaías, da profecia. É Deus conosco. Então, além de todo o temor, de toda a reverência, de toda a admiração, agora existe uma relação paternal, carinhosa, filial. E quando Deus se apresenta no Novo Testamento com o nome de Pai, a ênfase é carinho, origem, geração. Você veio de mim, eu fiz você, você saiu de mim. É esse o sentido maior desse texto. Quando você olhar para Deus, quando você orar, quando você apresentar diante de Deus suas demandas ou suas crises, crendo no poder, na grandeza, na dimensão dele, tenha a visão de que esse Deus a quem você está se dirigindo não é apenas todo-poderoso, grande, sentado no alto e sublime trono, não é um Deus governador, controlador, não é um Deus que tem o controle de toda a história, ele é teu Pai. Então entre com mais alegria, entre com mais confiança, entre com mais sentimento de afeto. Seja mais honesto, seja mais sincero. Pense no fato assim, como é que eu pediria isso para o meu pai? Como é que eu falaria disso com o meu pai? Como é que eu me sentiria se essa questão eu estivesse apresentando para o meu pai? Como é que meu pai me receberia quando eu apresentasse a essa minha questão? Pois se o seu pai, na sua mente, se sentiria ou se manifestaria com amor, carinho, muito mais o Senhor, porque Ele é infinito, e é infinito em amar, infinito em perdoar, infinito em misericórdia e tudo isso. Então essa revelação do nome dEle no Novo Testamento descortina uma nova relação. E aí é o sentido do véu se abriu. Olha que coisa linda, as coisas vão se ligando. O véu rasgou-se de alto a baixo. Quando é que isso acontece? Que o véu se abre, se descortina. Quando Jesus o quê? Quando Jesus morre, o véu... Vocês lembram do sentido, conhecem o sentido desse véu? Para entrar na presença de Deus, em contato com Deus no Antigo Testamento, apenas uma pessoa entrava, que era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. Ele não podia mexer, levantar, rasgar e abrir o véu. Ele entrava por baixo do véu para nem tocar e nem mexer. O véu era uma separação entre Deus e o homem. Aquela grandeza, aquela importância, aquela majestade, aquele todo-poderoso, tão admirado, ele tinha relação com o homem uma vez por ano, quando o sumo sacerdote levava as causas, os problemas, as dores, os pecados de todos diante dele, uma vez por ano. Um homem só, um só representante, passava por baixo do véu da separação e entrava na presença de Deus. Mas quando Jesus morre, o que diz o texto? O véu da separação se abre de alto a baixo, nem é de baixo para cima, é de cima para baixo, porque quem rasga é ele rasga o véu e dá então acesso agora direto à presença de Deus. Agora todos nós entramos na presença de Deus. Agora existe uma nova relação, um novo relacionamento. A gente não precisa mais do intermediário, não precisa agora de um intérprete. Agora eu elevo a minha voz, ou abro o meu coração, ou elevo o meu espírito e eu já entrei na presença de Deus. Ele é meu Pai, Ele me acolhe, Ele me ouve, Ele me recebe. Ele me escuta, Ele provê, Ele é minha bandeira, Ele é meu poderoso Senhor e Ele age a meu favor, por amor, por misericórdia,
com a sua grandeza, com a sua soberania, com o seu poder, porque o véu da separação se rasgou. Fala, meu querido. Essa relação no Antigo Testamento, de reverência toda, antes de entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, foi quando o Senhor mandou que Moisés construísse o tabernáculo. Isso, não. Foi de uma tradição mesmo? Não, a reverência havia desde sempre, mas esta forma de visão dessa relação, dessa grandeza, dessa distância, ficou muito claro na construção do tabernáculo, na ordenança desse véu da separação. Então é o Deus Pai, Deus Pater. Bem, estou vendo muita gente já se movimentando para sair, creio que então eu devo encerrar aqui. Eu faria a introdução sobre os atributos de Deus, mas vou deixar os atributos de Deus para a nossa última aula sobre Deus no próximo domingo, que será uma aula muito grande, porque os atributos de Deus, que na verdade os atributos de Deus são as suas qualidades, são suas virtudes, né? É a sua beleza, suas propriedades, suas perfeições, e é sobre elas que nós vamos falar na próxima aula, encerrando esse tema Deus. Eu estou pensando nisso, fiquem atentas, tá bom? Eu acho que vocês têm que ficar sempre atentos, porque pode acontecer, tá bom? Vamos ficar de pé e orar antes da gente ir embora comer aquele macarrãozinho com franguinho gostoso?